Ministro, o senhor fala aí numa série de medidas para não haver desabastecimento. Apesar de questões aí políticas, o senhor tem conversado com os secretários de Estado exatamente para garantir essa coordenação, que os estados e a União trabalhem junto. Como isso tem acontecido e já existe aí uma série de coisas que estão sendo acertadas com os estados para que não haja descoordenação? Claro, não é momento para disputa política, absolutamente, isso é absolutamente supérfluo nesse momento. A gente tem que pensar o bem-estar da população, esse é o foco do governo federal. A gente até compreende determinadas ações de governos de estado que tentam, né, fazer as suas barreiras sanitárias, proporcionar o isolamento como forma de achatar a curva, né, de alastramento aí da doença, só que isso tem efeitos colaterais que nem sempre são pensados. Por exemplo, nós temos casos, a gente listou 48 medidas, decretos que saíram ou de municípios ou de governos estaduais falando sobre a questão de transporte. E às vezes assim, olha, vamos fechar todos os restaurantes. Há aquela preocupação urbana de evitar o contato com as pessoas, mas aí se esquece o seguinte, tem os restaurantes da estrada. Vamos fechar o comércio, ok, vamos evitar o contato das pessoas, vamos diminuir a velocidade de alastramento, mas aí o pessoal se esquece que tem a borracharia, que tem a oficina mecânica, que o caminhoneiro que está fazendo o transporte dos nossos gêneros vai precisar usar, ele vai precisar parar na oficina, ele vai precisar trocar o pneu, ele vai precisar executar um reparo, porque senão ele vai encostar o caminhão e aí nós vamos ter o problema do desabastecimento. Isso é sério, porque vamos fazer o seguinte exercício, vamos pensar em combinar o efeito que nós tivemos na greve de 2018 com o efeito agora do coronavírus, né? Isso é muito impactante, então é o que nós temos que evitar. Então, por exemplo, o caminhoneiro tem que continuar trabalhando. Transporte de alimentos é essencial. Então, nós temos que, por exemplo, levar a ração para as granjas, né, para que a gente não tenha morte de suínos, mortes de frangos, como aconteceu na greve dos caminhoneiros de 2018. Nós já vivemos essa experiência. A gente sabe o que tem que fazer, né, e, ao mesmo tempo, permitir que o alimento chegue às prateleiras dos supermercados, permitir que o combustível chegue. Existem estados que criaram barreiras sanitárias que estão dificultando, por exemplo, o transporte de caminhões, tanque e que abastecem estados vizinhos. Então, nós vamos ter que disciplinar isso, coordenar esses esforços. Para isso, nós vamos propor um decreto que cria um conselho, né, nacional aí de transportes, onde vão participar o ministro da Infraestrutura e os secretários de transportes, para a gente coordenar as ações, tendo em vista a essencialidade do serviço de transporte, a essencialidade dos portos, dos aeroportos, das rodovias, para a gente disciplinar as ações. No momento de crise, a gente tem que ter disciplina. É o momento de se respeitar, inclusive, e principalmente aquilo que a própria Constituição estabeleceu, a lógica constitucional, né, de relação interfederativa.